19 de Kislev. Página de título. A página de título, escrita pelo Alter aparece como segue: Sefer Likutei Amarim, uma compilação de ensinamentos, parte 1, intitulado Sefer Shel Benoni, o livro dos intermediários. Compilado dos livros sagrados e dos mestres da santidade celestial, cujas almas estão no Éden, baseado nos versículos, pois essas coisas estão muito próximas de ti, em tua boca e em teu coração, para que tu possas fazê-la, explicando como o cumprimento das mitzvot está excessivamente perto, tanto num caminho extenso como num caminho curto, com a ajuda do santo abençoado ele seja. Esse versículo sobre o qual o Tânia está baseado fala da obrigação de cumprir os mandamentos de Hashem, dizendo que cumprir os mandamentos, está muito próximo. Isso é acessível para todo o judeu e Bnei Noah fazê-lo através de 3 canais que aqui estão mencionados pelas 3 expressões, teu coração, tua boca, para fazê-lo. Essas expressões representam, respectivamente, as 3 faculdades do pensamento. Faculdades de pensamento, fala e ação. Como se fosse um órgão funcionando, a alma e a base reveste-se neles com a finalidade de executar seus desejos. Num sentido mais profundo, teu coração refere-se às emoções expressas no coração, de amor a Deus e temor a Ele. Quando alguém cumpre a sua mitzvah partindo do seu amor a Deus, sabendo que o único caminho para se unir a Ele é pelo cumprimento de seus mandamentos, Ele o fará com uma vitalidade e prazer intenso, assim como alguém cumpre os desejos de um amigo querido. O amor a Deus é, assim, um canal para realizar as mitzvot positivas. Por outro lado, temor que se tem a Deus evita uma ação na violação de seu desejo. Aquele que é impregnado por esse sentimento de temor estará mais vigilante para evitar qualquer transgressão de mitzvot proibitivas. O versículo assim declara que adquire essas 2 emoções de amor e temor a Deus, de modo que elas motivem a observância das mitzvot e algo muito próximo de ti. Essa declaração é a base do Tânia. O Alter agora começa a explicar como a observância, está muito perto, tanto de uma maneira extensa como de uma maneira curta. Por natureza, o coração do homem tem o desejo pelas coisas materiais, para desenvolver um amor e um desejo pela divindade. É necessário substituir o desejo natural do mundo pelo desejo da divindade. Não é fácil alcançar temor a Deus, como a Guemará atesta. É o temor a Deus uma questão tão fácil? Como então o versículo afirma que esta conduta realmente está muito próxima de ti? Alter explica: pois os caminhos pelos quais o alcance do amor e do temor está muito próximo, um extenso e outro curto. Uma rota extensa é contemplação, refletindo profundamente sobre a natureza de Deus e a sua benevolência. A pessoa gera dentro de si um amor e temor a Ele. A rota mais curta consiste em despertar e trazer à superfície o amor e o temor oculto a Deus, inerente na alma de cada judeu e Bnei Noah. Dele é curto, porque nesse caso não cria aquele sentimento, mas meramente os revela. Esta então é a base do Tânia. Em sua modéstia, o Alter dominou
denominou o livro de Likkutei Amarim uma compilação de ensinamentos, alegando que ele não faz mais do que coletar ensinamentos de livros e mestres. A tradição racídica entende que livros é uma referência à obra do Maharal e do Shelah, e mestre trata-se de Baal Shem Tov e de Maggid Mesitri. O livro é popularmente chamado de Tânia em virtude da palavra com o qual ele começa. Aprovações. Com respeito às aprovações dos tzadikim, Rabi Yehuda ben Hakko e Rabi Zusha, o Rebbe anterior, cita uma tradição que iniciou com Mitlel Rebbe, o filho do autor do Tânia. Como segue, o Alter Rebbe escreve o Tânia durante 20 anos, revisando, emendando e eliminando, examinando criticamente cada palavra até literalmente cada letra, de modo que o manuscrito final não houvesse sequer uma letra faltante ou sobrando. Nem mesmo aparente opcional, a letra Vav. Somente então ele permitiu que o manuscrito fosse compilado e distribuído ao público. Como resultado, muitas cópias de copistas, muitos erros apareceram no texto que já foi mencionado, que houve aqueles que intencionalmente corromperam os textos com a finalidade de atribuir ao Alter Rebbe pontos de vistas heréticos, para que pudessem depois atacá-los. Naqueles momentos, o Alter Rebbe enviou mensagem aos tzadikim, acima mencionado, para conferir com eles a impressão do Tânia e solicitar a sua aprovação. Seus dois colegas expressaram o seu entusiasmo sobre o livro. Rabi Yehuda Leib HaKohen disse: o Tânia é um incenso para agir contra todas as pragas espirituais que sempre aflige as gerações, justamente antes da vinda de Mashiach. Rabi Zusha predisse com o Tânia, o povo o povo judeu sairá para receber o justo Mashiach. Amém. Ambos indicaram em uma aprovação que eles estavam escrevendo na semana da Parashá de Kitavô, quando tu entrares na terra. Um dos ensinamentos do Rabi Moshe Vilenkel deu duas razões para isso. O primeiro, através do estudo completo do Tânia, se entra na terra num sentido espiritual, significando que ele faz a vontade fundamental de sua alma manifestar-se, pois as palavras ratzon, vontade ou desejo, está relacionada com Eretz, terra. Segundo os caminhos para o serviço a Deus ensinado no Tânia, se servem para transformar as maldições enumeradas na Parashá de Kitavô em bênçãos. Rabi Moshe Vilenker explicou com ambos os tzadikim indicaram a sua estima pelo Tânia, pela maneira como dataram suas aprovações. Rabi Yehuda Leib HaKohen escreveu o ano, o qual um acróstimo para Tanyam Ketoret Neshamam Veruach. O Tânia é um incenso para o espírito e a alma. Conforme o seu comentário mencionado acima, Rabi Zusha escreveu a data como Shmat Peduteino, o ano da nossa redenção, indicando como acima
que o povo judeu receberá a Mashiach com o Tânia. Aprovação pelo famoso Rabim Hassid, um homem devoto e santo de renome, o nosso mestre Rabim Meshulam Zulcha, de Anípolis. Eu vi os escritos desse rabino, o gênio, esse homem devoto, santo e puro, essa lente luminosa que traz todo o assunto num foco penetrante e iluminado. Ele, como seus divinos talentos, trabalhou bem e, além disso, Deus, em sua maravilha e benevolência, colocou em seu coração puro força adicional para fazer tudo isso que o escreve o Tânia, com a fidelidade de demonstrar ao povo de Deus seus santos caminhos. A intenção do Alter Rebbe não era publicar esses escritos, pois este não é o seu costume. Porém, em virtude desses panfletos terem se espalhado por todo Israel, em inúmeras cópias por diversos copistas, e como resultado muitas diferentes transcrições, os erros dos copistas se multiplicaram demais, ele foi compelido a levar esses panfletos para a impressão. Deus despertou o espírito de dois companheiros proeminentes, ilustre, erudito Rabim Shalom Shachnam, filho de Rabbi Noah, e proeminente e ilustre erudito Rabbi Mordechai, filho de Rabbi Shmuel Halevi, para que levasse esses panfletos para a editora em Slavita. Eu me congratulo com esses por essa boa ação. Contudo, eles estavam apreensivos com o crescimento, com a crescente número de editores que costumava causar danos e ruínas aos que lhe davam crédito. Em vista disso, nós resolvemos dar essa aprovação de modo que ninguém erguesse mão ou pé para causar qualquer dano. Que Deus não permita os acima mencionados impressores desrespeitando o direito exclusivo dele através de qualquer espécie de ato. É proibido para qualquer pessoa reprimir este livro sem o conhecimento dos ditos impressores por um período de 5 anos completo a partir da data abaixo. Que aqueles que atendam essas minhas palavras sejam abençoadas com o bem. Essas são as palavras de quem isso demanda para a glória da Torá. Nesse dia, terça-feira, o dia que o Criador 2 vezes viu é bom, na porção semanal Tavô, no ano Peduteino 556, ou seja, ano 1796, do 6º milênio, o humilde Meshulam Zulcha de Anípolis. A aprovação pelo famoso Rabino e Hassid, um homem devoto e santo do renome, nosso mestre Yehudam Levi HaKohen. A sabedoria do homem ilumina a face da terra. Quando se vê o manuscrito do autor do Rabino Gaon, este homem devoto, santo e puro, piedoso e humilde, cujos poderes ocultos já foram revelados há muito tempo, apesar de seus esforços em contrário, quando ele sentou no assento da Assembleia com nosso Senhor e Mestre Professor, o gênio mundial, isto é, Magid Mezeti, que foi uma autoridade mundial no aspecto revelado da Torá, assim com a suprema autoridade no domínio do pensamento racídico. E ele retirou a água do poço, as águas vivas. Alguém entende isso como uma alusão
Rabim Avraham, o anjo filho de Magi, depois as palavras Midbeel, significa o poço, e suas letras também formam a palavra Avram. Agora Israel, uma alusão a Baal Shem Tov, cujo o nome era Israel, rejubilará na revelação das suas palavras santas, pois o Tânia, os ensinamentos do Baal Shem Tov encontram uma lúcida expressão intelectual, que foi compilada e preparada para a impressão, para ensinar à nação de Deus os caminhos da santidade, com qualquer um pode perceber no significado intrínseco às palavras do autor. Aquilo que é senso comum não necessita de prova, e desse modo o Tânia não necessita de nenhuma aprovação. Mas por temor de prejuízo, para que nenhum dano seja causado aos impressores, eu aqui emito uma firme advertência que nenhum homem erga sua mão ou pé para imprimir o Tânia por um período de 5 anos a partir de data abaixo. Que aquele que escute as minhas palavras seja abençoado com o bem. Essas são as palavras de quem fala assim para a glória da Torá. Neste dia, terça-feira, da porção semanal Tavô, do ano 556 do sexto milênio. Rabi Leib Hakohen. Essa é a leitura do dia 19 de Kislev.